a primeira foi no teu Insta, né? E que surgiu a ideia da gente fazer algumas lives, porque a gente estava conversando e falando de como nós estávamos nos sentindo Aham. nesse momento da pandemia, e a gente resolveu compartilhar. Então, pessoal, semana passada a gente falou sobre as nossas impressões, percepções e sentimentos na pandemia. E assim, para mim, a Annelise é minha colega, mas acima de tudo é minha amiga. Então, eu já disse no canal dela, agora vou dizer no meu, eu não consigo não chamar de Nick, como eu conheço a vida inteira, e a nossa proposta aqui é conversar o mais leve possível, informalmente, trocando nossas ideias, tá bom? Nick, quem sabe tu te apresenta um pouquinho. Claro, Dani. Obrigada. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Enfim, né? Eu sou psicóloga sistêmica, trabalho com constelação também, familiar, estrutural. Já fui advogada, né? Agradeço muito a minha primeira profissão, porque eu sou mediadora judicial, e então me apoia muito nas mediações, né? Mas eu, ao longo do tempo, me encantei pela psicologia, pelas relações familiares, né? Que no direito é uma questão que aparece todos os dias no escritório. E tem uma caminhada longa, assim, e muito feliz, assim. Sou muito grata por tudo, assim, que eu já vivi, que eu já estudei, que eu já aprendi, porque isso a gente não para nunca, né, Dani? Deu uma travadinha agora, Nick. É, Deu. Eu parei no que tu já aprendeu, por quê? E aí travou. tá. Melhorou agora? Tá. Melhorou. É... Eu falei que todo dia a gente está aprendendo, está buscando conhecimento, né? Tá estudando, e eu acho que isso é em qualquer profissão, né? Não tem uma profissão privilegiada sobre isso, né? A gente está sempre em busca de algo. Então, isso eu sou muito grata por isso, assim. É E verdade. muito, muito. E cada uma das tuas profissões vão formando quebra-cabeça, né? Vão montando, são mais ângulos que tu consegue enxergar cada situação. Sim, e as Muito nossas bem. vivências, né? As nossas vivências nos apoiam muito. Eu acho que a gente tem que confiar muito naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente percebe, nas nossas sensações, né? Isso é muito rico na vida, assim. Eu acho fantástico. E tô bem feliz de estar aqui de novo. Muito legal, assim, porque realmente é um papo para ser leve, né? Embora nós somos psicólogas, mas a gente passa por todos os percalços, né, que a vida impõe. Sabe que tu falou agora, né, das nossas vivências também, eu acho isso fantástico, porque tem alguns profissionais que tendem a falar tanto e tão firmemente, né, do isolamento, de não ter conexão com o paciente, e na verdade, o nosso instrumento de trabalho somos nós. Uhum. A gente não tem o computador entre nós e o paciente, a gente não está fazendo um contrato, né? Somos nós. Então a gente tem que olhar tanto para o nosso instrumento aqui, para os nossos sentimentos. Eu acho muito legal a gente poder olhar bem qual é cada situação, se aproveitar do nosso self, das nossas vivências e também ver o que aqueles pacientes estão despertando na gente. Quanto Uhum, mais a gente uhum, se conhece, mais a gente entende o que é sim. nosso, o que é do paciente e usa tudo isso que circula. Eu acho muito legal. É muito, essa parte assim é muito rica, né? Nossa, Muito. a gente tem muita coisa para falar. Nós estávamos falando disso agora há pouco, né? E que a gente tem que cuidar para focar, porque senão expande. E falando nisso, eu vou entrar direto, que o nosso título hoje, que eu não consegui pôr, era sobre relacionamentos. Eu realmente saí da casa dos meus pais. E isso surgiu porque quando também eu e a Nick estávamos falando sobre fazer live, pensando o tema, então vamos falar do dia a dia, daí eu disse, Nick, mas eu vi uma frase que tu postou no teu Insta,
Aliás, quem não segue, siga lá, psicóloga Annelise Legori, né? E eu vi essa frase que tu postou, eu disse, Nick, esse assunto eu adoro falar, eu acho super importante, então eu vou ler a frase que motivou a live de hoje, tá bom? Ok. Quem está ocupado com sua família de origem, sendo pai ou mãe dos seus próprios pais, fere a ordem e não está disponível para o seu relacionamento, nem para a sua vida. Vamos começar por aí? Por Vamos. essa frase, quer comentar, quer que eu comente? Vamos embora. A gente não combinou nada, gente. É o vizinho. Pode falar sobre a tua percepção da frase e aí depois eu vou comentando. Vamos ver o que tu percebeu quando leu isso. Eu me identifiquei porque eu falo muito e eu vejo muito, tanto em terapia individual, quanto em terapias de casal em geral, as pessoas que inclusive estão nos relacionamentos, estão casadas, morando com o cônjuge, e isso a gente comentou, né? Cônjuge, para nós, não interessa se é hétero ou homoafetivo, tudo é relacionamento e tudo é amor, gente, tá? Uhum. Então, assim, eu vejo as pessoas que estão morando com o cônjuge, mas eles de fato não estão afetivamente ainda liberados da casa paterna. Uhum. Também vejo gente que não consegue se relacionar, que não consegue ter um namoro, um casamento, porque na verdade, não só, Nick, o que tu botou de ser pai ou mãe dos pais, que é uma coisa que tem que cuidar dos meus pais, mas também eu vejo, por exemplo, homens que ficam o maridinho da mamãe, mulheres que ficam a esposinha do papai, né? E que vivem com essa ou idolatria, ou tendo que cuidar de pai e de mãe, e que não conseguem se liberar para a própria vida. Então, quando eu li essa frase, eu digo, eu prego isso todo santo dia. E para te jogar a bola aí, só concluindo, eu lembro de uma frase do Grossman, tá? Que eu amo ele de paixão, não adianta, é meu eterno mestre, e que ele dizia, na última vez que a gente se encontrou, que não adianta, que se tu for ver, no fundo, a maioria dos transtornos relacionais passam pela individuação e pertencimento da família de origem. Então, a vida da gente está sempre nesse equilíbrio entre, tudo bem, eu tenho que estar suficientemente próximo, porque eu não vou deixar de ser parte da minha família de origem. Mas o meu núcleo hoje, eu tenho que suficientemente me afastar e me individuar, ser um indivíduo fora dessa família, para construir o meu novo núcleo familiar. Então, eu acho isso o centro das dinâmicas em geral. Vai lá. Bem legal isso, Dani, por quê? Porque isso depende de um movimento, né? Eu dependo de fazer um movimento e eu também fico pensando que muitas vezes a dificuldade também está nos pais em empurrar esses filhos para a vida, né? Então, o que eu percebo também? Que a pessoa entrou no relacionamento, ela tem um relacionamento, mas ela não está olhando, ela realmente não está ali. Exato. Ela está lá atrás, né? Ela está lá atrás, ela ainda está na casa do pai e da mãe, né? E está intimamente, emocionalmente ligada com esse pai, com essa mãe, por N motivos, né? Que não acho que não dá nem para começar a elencar aqui, porque senão nós vamos até amanhã, porque cada um com a sua história, com as suas vivências, suas experiências, né? Mas o que acontece? Até Bert Hellinger fala muito isso, e essa frase tem apoio nele, né? É do Dr. Rafael do Nascimento, que é um constelador sensacional de Chapecó. E qual é o movimento, né, que Bert fala? Quando eu vou para a vida, vou para um relacionamento, né? Os meus pais estão aqui atrás. Eu não estou mais voltada para os meus pais, né? Eu
tô voltada para a vida. E aí há uma questão que não significa que eu abandonei meus pais, né? Que eu não tenho mais que dar afeto, carinho e até prestar um certo cuidado até certo ponto, porque eles são adultos, podem dar conta das coisas deles, né? Da forma que né? Que é algo que é o respeito também que eu ter com meus pais. Então eu preciso muito fazer esse movimento de deixar meus pais no bom sentido, né, na vida deles, e eu sigo a minha. Então eu tenho que olhar adiante, eu tenho que olhar para a vida para conseguir entrar num relacionamento. Concordo e costumo dizer, inclusive, porque eu vejo muito a sensação de culpa de quem está saindo do olhar, parando de olhar para trás para olhar para frente. Sim. Inclusive, assim, mas a minha mãe fez tanto, se sacrificou por mim, ou meu pai me deu tudo, nunca me negou nada. Ok, gente, mas daí a gente lembra uma coisa. Deixa eu vir mais para trás, senão não pega, né? A gringa fala com tudo que é. Mas os pais receberam dos avós o que os avós podiam dar. Aí os avós deram para os pais não pagaram só olhando para os avós, eles fizeram as escolhas deles e aí deram para a próxima geração, que são os filhos, e os filhos não vão pagar dando para os pais, vão pagar para os pais esse cuidado, cuidando da próxima geração, que são os netos e os bisnetos, e assim sucessivamente. Porque vamos combinar que a gente vê muito, tanto os pais, eu digo que eu crio minhas filhas para o mundo, não crio para mim, né? Mas os pais, em geral, muitos criam pensando, quem vai cuidar de mim na velhice? Quem vai... E seguram. E os filhos se sentem muitas vezes culpados, né? Que não conseguem, porque se sentem em dívida. E quanto mais pai e mãe disserem que foi sacrificoso e mostrarem o quanto me sacrifiquei para te criar, eles deixam uma dívida Impagável. E aí eles nunca vão conseguir pagar para os pais e ficam achando que tem que ser para a geração de cima, que é o que tu disse, eu achei fantástico. Ficam sempre olhando para trás, porque está sempre devendo. Não se deram nunca. Sim. E acho que tem uma questão bem importante aí, Dani, também, que é da cultura em que vivemos, né? É muito feio na nossa cultura a gente dizer que deixou o pai doente em casa, sozinho. Né? É muito feio a pessoa às vezes pergunta assim, mas a tua mãe fica lá sozinha? Mas, gente, ela é adulta, ela tá saudável. Qual é? Então, assim, a gente já é julgado por simplesmente algo. Como assim? Né? Como assim? Eu deixei ela sozinha. Não é minha incumbência cuidar da minha mãe. Não é realmente. A incumbência é cuidar dos teus filhos. Dos meus filhos. De idade. Quer dizer, o Fê já não, mas ainda é dependente, né? O Rafa é menor de idade. Sim, mas mesmo assim, né? Eu tenho sempre para seguir em frente, eu tenho que estar cuidando e olhando para frente, né? E não significa que eu sou descuidada com a minha mãe ou com o meu pai, porque eu não, né? Porque eu simplesmente permito que ela faça o que ela deseja fazer, o que ela gosta de fazer. Dela. Viva a vida dela, exatamente. Que nessa quarentena até eu ouvi a pergunta, tu não tá cuidando, porque minha mãe mora lá em Camboriú ainda. E meu pai aqui. Então, na pandemia, mas tu não tá cuidando do teu pai? Gente, o homem dirige, o homem trabalha, ele tem a vida dele. Por que eu estaria? Ou da tua mãe tá lá. Tem família lá também e foi a escolha que ela fez. A gente fala, se pergunta se está tudo bem, manda fotinho, tá certo? Mas eu não posso abrir mão da minha vida, da minha casa, da minha família. Concordo contigo.
E essa história, se teu pai tá doente, se ele tá numa doença situacional, que Uhum. tu precise, hoje, ó, fecha o consultório, vou lá, cuida dele, tá fazendo uma cirurgia, aí Sim, sim, cuidaria sim. de pai, de filha, de quem for. Agora, se é uma coisa crônica, Uhum. bom, vamos armar uma maneira que, de repente, eu boto cuidadores para cuidar durante o dia, à noite, e vou vê-lo uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas eu não posso abrir mão da minha vida. E o Uhum. que tu falou de cultura, que eu ouço gente achando lindo, dizer assim, porque eu larguei tudo, larguei meu trabalho, minha família para cuidar da minha mãe e do meu pai. Gente, tu largou a tua vida. E quando esse pai não tiver aí, tu não vai ter mais vida, não vai ter continuidade, ficou uma lacuna, deixou teus filhos a descoberto. Eu não acho que isso seja bonito, mas é É socialmente. socialmente aceitável. É socialmente aceitável, né? Porque você é apontado se você diz que deixa a Hum, pessoa se virar, na verdade eu vejo apenas como um respeito às escolhas que aquela pessoa está fazendo, né? Ela é adulta, ela tem condição de decidir. E é bem como tu exato. falou. É bem como tu falou, porque há anos atrás nós passamos por uma experiência com meu pai, uma doença muito grave, né? Eles em Uhum, Porto Alegre, nós aqui, né? uhum, Que eu olhava para o Lico e dizia: tô indo, aham, ok, né? Tô uhum, indo, tô largando tudo aqui, dá conta do que tem aqui, que eu preciso estar lá. É diferente, exato. né? É diferente a situação. A gente dá, e a gente dá amor e dá carinho sempre, não precisa estar grudado. Outra coisa, Nick, que se tu pensar, eu adorei quando tu falou em respeito, porque a Uhum. gente está qualificando aquela pessoa, porque não é porque tem mais idade, tem gente que começa até a sufocar, tem que fazer tudo. Às vezes a pessoa nem tem tanta idade, tem capacidade, mas os filhos às vezes acabam sufocando e tiram a autonomia. Eu lembro de uma frase que eu acho ótima, que eu ouvi de uma colega nossa, que é: jamais faça nada por uma criança que ela já possa fazer sozinha, nem por um idoso que ele ainda possa fazer sozinho. Porque tu tem que reforçar a autonomia Uhum. dessas pessoas, né? Uhum. Autonomia e dignidade, né, Dani? Eu acho que E muitas vezes a gente tira a dignidade de alguém quando fica com pena, né? Quando pensa, nossa, ela não pode isso sozinha, né? Se eu ficasse pensando, nossa, minha mãe lá em Porto Alegre mora sozinha, coitada. Eu tiro a dignidade da minha mãe quando eu falo isso, né? Eu fico superior à minha mãe. Isso não acrescenta em nada, não acrescenta em nada, né? A minha mãe dá conta das coisas que ela tem que fazer, né? Do jeito dela, é dela, né? Isso é bem importante. e volta ao respeito. Eu fiquei pensando nisso agora. Enquanto tu estava falando, eu fiquei lembrando da minha mãe lá e pensando: olha só, eles tiveram, isso tem que ficar muito claro para os filhos que nos ouvem. Os nossos pais tiveram o direito de fazer as escolhas deles. Uhum, A uhum. vida que a gente leva hoje é resultado das escolhas que nós fizemos uma vida toda. Sim. E daqui a pouco tem pessoas que não fazem, seja por relacionamento, esse não é o perfil que minha mãe e meu pai vai gostar, seja por um trabalho, de repente tem um mega trabalho, uma chance profissional de crescimento em outro estado, Sim. outro país, e as pessoas não vão porque tem que cuidar de pai e mãe. Mas aí é a sua escolha. O pai Uhum. escolheu sair da casa dos pais ou não, e eles vão ter que arcar com esse preço dessa escolha. E a gente também vai ter que arcar com o preço das nossas Uhum. escolhas. Sim. E aí a gente tem que voltar para onde é que isso afeta os nossos relacionamentos. Aham, aham. Parar para pensar, né? Ligar, fazer essa relação. Isso é bem importante mesmo. E, É bem voltando, importante. e voltando para o Dia dos Namorados, e linkando tudo isso, né? Tem uma coisa que eu quero ver, que eu vejo muito assim, que as pessoas que ficam emocionalmente presas à família de origem, né? Primeiro até a forma como falam, né? Lá em casa,
Lá na Sim, sim. né? Lá na minha casa. Lá na minha casa, eu vou para casa esse fim de semana, quando os pais moram em outra cidade. Não, tu vai para casa dos teus pais. Mas uma coisa que as pessoas não se dão conta é que quando a gente forma um relacionamento, uma nova família, quem é a pessoa que se torna mais importante da tua vida naquele momento? O parceiro, a parceira. Isso tudo que a gente está dizendo, né, Dani, não quer dizer que é algo fácil de fazer, né? É muito desafiador. Por quê? Porque os pais nos deram a vida. Uhum. Né? A gente certamente, embora algumas situações são muito difíceis, assim, né? Para uns tiveram todo o amor da mãe, foram amamentados, tiveram uma família, digamos, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não veio outra, tipo, mais estruturada, né? E outros não. Margarina. É. Enfim, né? Claro que essa forte ligação com os pais tem toda uma justificativa, né? Isso tem um fundamento. Então, o movimento da gente deixar isso para trás de uma forma respeitosa e entrar numa relação inteiro não é tão simples. Não é, né? Mas eu penso que existem gatilhos assim que a gente pode começar a se dar conta, né? De será que eu tô lá ou estou aqui realmente? Perfeito. Porque quando eu tô num relacionamento e eu não estou totalmente ligada a esse relacionamento, eu não me sinto ali, eu tô mais voltado para os meus pais, eu ainda não saí daquele lugar. Então, na verdade, eu não estou no meu lugar. Porque eu estou querendo cuidar de alguém que veio antes de mim. Por isso que a frase fala em ferir a ordem. É a ordem de chegada das pessoas na família. Eu estou ferindo a ordem, eu não estou no meu lugar. Porque Travou! Para mim também travou. Então, eu não estou no meu lugar ali. Né? O meu lugar não é esse. Os meus pais tiveram os pais deles e foram cuidados da maneira que foi possível, e eu também fui cuidada da maneira que foi possível. E eu acho que aqui tem uma coisa bem interessante que me veio agora, Dani, que é o seguinte: eu entro num relacionamento e trago a minha malinha, né? E aí a pessoa vem também, traz a malinha dela. Isso é outra coisa que a gente pode pensar muito. Como que isso acontece, né? Eu gosto muito, Nick, de fazer no consultório isso aqui, ó. Tem a família... Ai, vai ser difícil, mas enfim. Tem a família A família B, e cada um tem que sair da sociedade. Eu digo que aqui é como se fosse aquelas borrachinhas, às vezes eu tenho aqui de dinheiro, que não é que é tica, tu não corta com a família, né? E formar a nova família que vai ter algumas características daqui e algumas daqui. Nós vamos ter que formar um terceiro modo. E o problema é que às vezes eu estou tão aqui que eu quero impor que isso venha para cá e seja minha. Porque tem que copiar. É o kit, eu não vejo do meu jeito. Esse é o certo. Porque o jeito não é nem só o meu, é o da minha. O bolo da minha mãe é melhor que o teu. Porque o jeito de dirigir do meu pai me deixa mais segura que o teu. Na verdade, sempre puxando lá, ou tem que ser assim, TV ou não TV na hora do almoço, que são as referências da família, né? E aí estabelecer esses novos combinados, né? Porque são novas regras que vão surgir. E muito... Vou torcer para ficar gravado. Vai ficar gravado, sim, tanto
tanto para mim quanto para a Nick. Ah, Emanuela, querida, beijo. Outra coisa, Nick, que me ocorreu agora. O bom é que nós duas, uma vai puxando a outra, né? Bem o que a gente falava antes. Olha só, a gente está falando que no relacionamento, para estar inteiro na nova relação, tu tem que ter saído da família de origem. Eu acho importante a gente frisar para as pessoas que é bom fazer já essa individuação e construindo a sua vida, o que gosta, quais são os seus objetivos, estar inteiro antes de incluir a nova pessoa. Porque senão, geralmente, sabe aquela coisa de brigas, de confusão da família não aceitar? Fulaninha roubou o fulano da família, o fulano veio roubou nossa filha, porque na verdade a pessoa sai de uma quase que codependência familiar e vai para do casal, né? E fica essa competição. E aí eu gostaria de falar muito das expectativas que nós colocamos no parceiro e na parceira, né? Sobre isso. Vamos lá. Aí eu quero muito que o meu parceiro, a minha parceira, faça exatamente do meu jeito, como eu quero. Coloco muitas expectativas nesse relacionamento, né? E qual é a chance da frustração ser enorme? É aquela história do eu vou casar contigo para que tu me faças feliz, ou vem em casa comigo que eu vou te fazer feliz. Preencher o vazio. Ninguém feliz, a gente se faz feliz, o outro só completa, dá a mãozinha, vamos juntos, dois inteiros. Sim. E aí, vocês falaram na live de quarta, tu e a Mai, foi muito legal. Eu achei legal a parte que vocês falaram, assim, que primeiro amar a si mesmo, né, Dani? Primeiro eu me amar, me aceitar do jeito que eu sou, né? Que ninguém é igual. Todos nós somos diferentes um do outro, né? E muitas vezes eu recebo também pessoas, assim, que falam: eu amo mais o meu parceiro que a mim mesmo. Tá perfeito, Nick. Incrível. Ou fulaninho é tudo para mim. Ninguém pode ser o tudo de ninguém. Não, fica muito perigoso, né? Essa relação fica muito, como é que eu diria? Não sei se eu vou ser um pouco dramática, mas eu vou usar. Parece assim para mim que tá à beira de um abismo, sabe? Tipo, tem muita coisa. Porque, Nick, se tu for tudo para mim, eu não sou nada, eu vou me esvaziando. E eu vou vivendo em função de ti. Para te agradar, para não te perder, porque se eu te perder, eu perco tudo. E aí eu deixo de ter aquilo que a gente fala, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu construí, quem que eu sou, e daqui a pouco eu tô vazio, vira só uma dependência. Isso aí já deixa de ser o amor, mas é alguém que tu pede que te preencha. É como um nenê voraz, né? Só me dá, vem me preencher. E eu só me dou. Fica tudo vazio, diga. Sim. E aí tu entrou em outra questão que é muito importante no relacionamento. Não, a gente não tem como, vai abrindo, vai lá. É que relação de casal e família, vamos combinar, né? É um assunto muito, muito, muito instigante sempre. O que eu penso também, tu viu no consultório, tu vê no consultório, eu vejo muitas vezes também em atendimentos. Quando alguém é tudo para mim, eu me esvazio, né? Todos nós temos vazios, né, Dani? Que a gente tenta preencher de alguma forma. Todos nós, né? Ninguém é totalmente preenchido, completo. Aí esse vazio, ele vai aumentando, ele vai criando uma proporção, porque eu deposito muito no outro, né? Ele é tudo para mim. E aí a gente perde algo na relação que é assim, ó, é condição sine qua non, né, para dar certo, que é a questão do equilíbrio. Eu dou um pouco, meu parceiro dá um pouco, há trocas.
Dentro da relação de cada casal, Dani, o combinado de cada casal, não interessa qual é o combinado, é um combinado que só pertence ao casal. O que eu vou Sim. dar, o que eu estou disposta a receber. Mas se o dar tá aqui e o receber tá aqui, Uhum. como pode dar certo? Fica desigual, voltamos para o esvazio, porque começa a haver um desencontro. E outra, se um só dá, o outro só recebe, aquele que esvaziou também, ou que só recebeu, vai olhar e vai dizer, mas essa não é a pessoa que eu amava, que eu conheci, porque esvaziou, deixou de Sim, ser. E sim. pode esvaziar o amor. E aí, outra questão, né? Aí eu acho que a gente entra muito no funcionamento daquele parceiro ou parceira que o filhinho da mamãe, né? A mamãe não pode ficar sozinha, eu tenho que fazer companhia para essa mãe, né? Mas possivelmente é porque essa mãe não tá no relacionamento de casal também, essa mãe não tá no casamento, não tá disponível para o casamento, e aí o filho entra para preencher isso. Que E a vai se filhinha do colocar no papai lugar do também. pai. Exato. Pai e mãe que não assumem as suas relações e as suas próprias vidas, botam um filho no lugar. E sempre tem um filho também que se deixa ir. Né? E isso eu estou Sim. falando mesmo quando os pais são separados. Deixa eu usar aqui o caso dos meus, não precisa que os pais sejam juntos, mas eles têm que estar inteiros Não. na sua própria vida, senão eles atrapam o filho. E o filho não. Perfeito. E o filho não. Perfeito. Porque a relação de casal, ela pode estar extinguida, ela pode ter terminado, não tem problema, mas a relação parental, ela permanece. Exatamente. E Deixa eu esses tirar aqui. pais precisam manter uma comunicação, né, em prol desses filhos. Nick, outra coisa que a gente estava falando antes, assim, ó, do movimento dos pais liberarem os filhos. Uhum. Só que eu vou te dizer uma coisa, agora é a minha visão e eu vou até compartilhar uma coisa que tem a ver com a minha história, uma coisa que me aconteceu no meu Insta. Legal. Muitas vezes, tá? Os pais não conseguem ter essa visão. E aí, se meu pai não me liberar ou minha mãe não me liberar, eu não vou? Então, às vezes, o movimento é dos filhos que tem que se dar conta, que tem que Sim. começar a se entregar e se entregar. E eles é que tem que sair. Porque pai e mãe, por mais que digam, que a gente diga, ah, não, mas que eles, no fundo, muitas vezes tentam reter. Sabe que uma vez, isso foi no ano passado, eu posto frases também, e eu postei alguma coisa eu costumo dizer muito que quem não deixa de ser o filho na sua família de origem, jamais vai ser o patriarca na De sua outro. família atual, né? E aí eu postei alguma coisa assim, ou da independização da família de origem, e o meu pai começou a me mandar inbox. Teve toda uma conversa que depois, pai, posso postar isso? E ele, tranquilo. Que ele botou assim, parabéns, minha filha, é isso mesmo, tem que se independizar. Mas nem sempre, daqui a pouco ele botou, até eu me independizei, né? Ele sim, mas nem sempre a árvore vai deixar o tronco sair. Às vezes o tronco tem que se quebrar da árvore. Tem que fazer o esforço, porque a árvore não vai deixar sair. E a gente tem um tempão nessa assim, tipo, ó, tu vai, tem orgulho que tu tinha, mas tu teve que conquistar isso, né, guria? Então, porque é fato, os pais querem, mas é aquela ambivalência. E há um emaranhamento muito grande, né? Muitas coisas são inconscientes, eu não vou me dar conta se uma ficha não cair, se eu não fizer um insight, se eu, né? Então, muitas coisas assim ficam muito emaranhadas. Por quê? Porque cada família tem a sua dinâmica. E para Isso é mim, aquela dinâmica é o natural, é o que acontece, né? Eu enxergar aquilo com outros olhos, como se, às vezes as pessoas falam, mas tu não tá vendo isso? Não, porque eu estou emaranhada, mas quem tá de fora chega e diz, nossa, olha ali, ó.
Nick, tu quer ver um exemplo banal, que para nós parece banal, mas que demonstra muita coisa, que às vezes eu adoro trabalhar com exemplos que as pessoas me trazem, porque aí mostra toda a dinâmica, né? Olha só, o bom e velho almoço de domingo. Tem gente que não consegue, por exemplo, se o almoço de domingo ritualisticamente é na família do pai do marido. Uhum. Vamos todo domingo, meu pai assa um churrasco lá, e aí é sempre, daí tá, mas e o pai e a mãe da mulher? Não, daí a gente tem que ter outros horários, porque o almoço de domingo é do meu pai. E aí muitas vezes eu trabalho, que bom, vamos começar a dividir, porque assim, ó, isso demonstra que essa pessoa não saiu da casa dos pais, que o domingo Uhum. continua no domingo, o pai não fez o seu núcleo. E eu costumo perguntar, e que dia é o almoço de domingo da tua família? Quando, que dia do mês? Que domingo esse mês vai ser? Que vocês, tu, fulano, tua mulher e teus filhos vão almoçar juntos na casa de Uhum. vocês, sem ser o pai de um ou o pai de outro. Ou vocês não têm o direito de um domingo, vocês trabalharam a semana inteira, correram, e um de vocês gosta de dormir até tarde. Eu adoro. Domingo, vocês não têm o direito de dormir até meio-dia e dizer assim: olha só, nós não vamos fazer um almoço, nós vamos fazer um cafezão da manhã, meio-dia, todo mundo, quando a gente acordar em família. Sei lá, ou vou inventar uma outra coisa. Aí a gente vê nesse Uhum. simples exemplo do domingo, quando a gente trabalha o almoço do domingo, a gente está trabalhando para toda essa gama de relacionamentos com as famílias de origem, enquanto não focaram na família atual. Sim, é que isso é fazer algo diferente do que eu aprendi, né? E aí, para eu olhar para isso, eu preciso de um clique. E esta mulher, que no caso é a mulher que vai sempre todo domingo na família do marido, ou se o marido que vai todo domingo na família da mulher, ou enfim, um parceiro, outro, não interessa o gênero. A gente vê o quanto essa pessoa também entrou para essa Sim, família, porque às sim. vezes tem isso, eu não só não saio da minha família de origem, como eu vou buscar uma parceira que tenha uma carência, um vazio na sua família de origem, e vai e é sugado. Então, na verdade, eu estou trazendo mais um filho para os meus pais, e não Aham, formando uma família com o cônjuge. E sim. aí, já no lado da sexualidade, diz, claro, que o grande risco de virarem irmãozinhos, Uhum. e o desejo sexual, porque irmão não transa com irmã, se eles viram irmãos, né? E tudo isso. Grandes E amigos, os casais de grandes amigos, que ou se aí não envelhecem juntos, né? ou aquela história, tá bom, tu não vai almoçar na minha mãe, eu vou todo domingo, daí se perde o casal também. Esse aqui é um exemplo dos milhares Sim, muitos. denotar bem o que a gente quer dizer com não sair da sua família de origem. Uhum, Tinha uhum. uma outra situação que uma vez chegou para mim que o marido morava, a família e os pais dele pertinho. Todas as noites ele chegava do trabalho e ia tomar chimarrão com a mãe. E a mulher e os filhos esperando. Às vezes a mulher esperando com a janta pronto. Ele chegava 2, 3 horas depois e dizia: ah, eu já jantei lá com a minha mãe. Ai, ai. Eu dou risada, porque Exato. eu acho interessante, assim, né? Como muitas vezes a gente volta para o lugar de criança. Muito, É o muito. lugar da criança aí, É né? o lugar da É a criança. criança buscando o colinho da mamãe. Uhum, E uhum. aí, bem o que tu falou antes, Dani, assim, dessa individuação poder acontecer de uma forma natural, né? Mas que ela possa ser assim uma fase que ela tenha início, meio e fim, Exatamente. para a gente É, poder chegar na vida adulta disposto a apostar na relação, né? Porque a relação de casal tem muito isso. A gente muito. se apaixona, tem toda aquela fase linda da paixão, mas depois a máscara do fulaninho cai, né? A gente enxerga a Uhum, real ali, né? Quem sou eu aqui? Quem é o fulano, a fulana? uhum. E a gente, para encarar isso, tem que ser adulto, eu não posso ficar lá.
na postura de criança, né? Não, Vou a minha voltar pro criança não vai dar conta. A minha criança não vai dar conta. Aí muitas vezes as pessoas falam, mas a recém-casaram, já estão se separando. É que não chegaram a casar, né? Só fizeram a Não. brincadeira, o experimento, não fizeram aquela escolha adulta. Aí vem toda essa questão da família por trás. E outra, às vezes, um do casal já está mais endividuado. E Sim, entra para o casamento, e o outro não. E esse que está endividuado, que entra, começa a puxar e exigir. Olha, bota os dois pés aqui no casamento junto comigo. Deixa de ser o filhinho, a filhinha, e vamos junto construir. E às vezes o que não está endividuado e não conseguiu, porque tem que fazer por si, não é pelo outro, uhum. aí não dá conta de entrar nessa vida adulta, de sair dessa relação de filho, né? Exatamente, exatamente. Namora, namora, mas nunca consegue de fato assumir o morar junto com alguém. Uhum. Enquanto eu tô namorando, eu ainda tenho essa liberdade de correr para minha família de origem. E aí se acha milhares de desculpas, não namoro porque fulana, porque Beltrano, porque né, não deu certo. E na verdade, até as próprias escolhas que foram feitas de pessoas que estejam a serviço de não me tirarem Sim. da casa de pai e de mãe emocionalmente, né? Pessoas que emocionalmente aceitam a situação como ela tá, né? E aí também essa pessoa não tem um impulso. Namoro mesmo. Uhum, uhum. A relação de casal é um assunto assim que são infinitas possibilidades, né, Dani? Aqui a gente está falando de coisas assim que a gente vê muito nos atendimentos, né? Eu, pelo menos, assim, acho que posso falar tranquilamente que as pessoas que me procuram é por causa de relacionamento amoroso. E aí, na maioria das vezes, a gente vai investigar, vai olhar para isso, e isso certamente está ligado lá, né, na minha dificuldade de olhar para mim como adulto, de assumir algumas coisas, né, de repente olhar para trás assim para o pai, para a mãe e dizer cresci, vou seguir. Muito obrigada, mas... Muito obrigada, mas eu vou seguir agora, né, como adulto na vida. E a questão do respeito que a gente falou antes também, eu acho que tá, eu percebo muito nos atendimentos também, assim, sabe? Muita postura de exigência ainda com os pais. Então, se eu ainda estou numa postura de exigência, de achar que eu não recebi aquilo que a minha expectativa, né? O que eu coloquei de expectativa ali dos meus pais e aquilo não aconteceu, eu fico numa postura de exigência muito grande ainda com pai e mãe. E aí, como é que eu vou pro relacionamento? Se eu tô exigindo de alguém lá atrás. Bem lembrado, porque eu antes assinalei mais aqueles que ganharam muito e ficam em dívida, mas muito mais aparece quem acha que não ganhou o suficiente, mas em vez de se liberar e fazer uma nova história, fica ainda nessa cobrança, nessa coisa meio chorosa, meio densa, fica esperando. Adultos Criança que ficam esperando papai e mamãe e não conseguem olhar. Então são os dois extremos, né? Muito bem lembrado. E aí eu tô na postura de exigência com os meus pais. O que será que eu vou fazer com meu parceiro ou minha parceira? Eu vou exigir. E aí vai querer que seja, que deu que o pai e a mãe não deram, ou aquele que foi muito, muito demais de sufocar, de mimado por pai e mãe também, vai achar que um parceiro tem que dar o mesmo tipo e quantidade de amor. E aí nunca vai ser, porque são instâncias diferentes de amor. E aí, Dani, quero falar algo antes que a live termine, porque eu já sei que tá ali, né? Quero falar algo antes que algo termine, a live termine, por quê? Porque há várias coisas que a gente pode fazer para começar a olhar para esse relacionamento, né? Se questionar. E aí tem esse livro aqui,
Eu quero ler. Vou te emprestar. As 5 linguagens do amor, porque nós também temos que prestar atenção nisso, né? O casal que não se comunica, Não vai. ele não é, não, ele não vai para frente. Ele pode ficar junto, pode, não tem problema, ele vai ficar junto, pode ficar, mas ele tá parado no tempo, né? Então é muito legal esse livro, porque ele fala de como eu me comunico no amor, qual é a linguagem. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que eu adoro toque físico, que para mim me dá conta que aquela pessoa me ama, ela tem que me abraçar, tem que me tocar, né? Tem outras pessoas que gostam muito de receber presentes. Tem outras pessoas que querem muito tempo com o parceiro, tipo, dividir, ir no supermercado, ir no shopping, ir jantar fora. Isso é a linguagem dela. Então, quanto é legal a gente poder identificar também qual é a linguagem que o meu parceiro, a minha parceira usa comigo, né? Para a gente poder se comunicar melhor. Perfeito. Perfeito. Eu estava lendo aqui os comentários. E eu adorei a dica. Eu faz horas que esse livro está na minha lista. Só que eu tô com uma pilha assim lá, né? Mas enfim, me desculpa. Quero ler sim, que acho uma ótima dica. E vou fechando, né? Para a gente fechando, eu ia fazer um comentário quando falou das linguagens do amor. Eu falei na live, se tu viu, e é uma pergunta que eu faço, e hoje eu falei eu lancei um story, assim, gravei rapidão, no Dia dos Namorados, que eu gosto muito de comentar e perguntar para as pessoas, amor é tudo? O amor basta? Ah, adorei essa parte! A live de vocês estava fantástica quarta-feira. Mas semana sempre ajuda, né? A gente faz live. Eu fico assim, ó. Não tem nenhum íconezinho ali que eu posso clicar que é cair a ficha. Mas olha, eu gosto de conversar. E tu vê que a gente não se conhece pessoalmente, eu e a Mayaja, né? Sério? Só virtualmente. Quando a gente ia combinar, tomar um café, se conhecer, veio a pandemia. E aí a gente começou a se falar assim, online, virou live, virou. Mas olha só, eu coisas gosto essa pandemia trouxe de bom, né? Muito, eu acho que trouxe muito. Olha nós aqui. Eu costumo, então, para fechar o Dia dos Namorados, já que tu falou de comunicação, vamos ampliar, né? Se só o amor basta, né? Não Porque, basta. Assim, não basta. Aos meus olhos, para mim, Daniela, não me basta. Não. Porque vem tudo isso que a gente falou, de esvaziamento, se é só o amor, eu faço tudo pelo teu amor. Para mim, agora a minha linguagem do amor também é atitude, é gesto, né? Amor é companheirismo, não adianta só dizer eu te amo, e aí? Eu te amo, mas a gente tem companheirismo, a gente tem planos juntos, a gente tem uma construção de vida junto, tem desejo sexual, então tem uma série de coisas que vem junto com o amor, mas só ele, né? E uma série de coisas que cada casal vai identificar na relação deles, o que é importante, porque para mim pode ser que junto com o amor tá uma parceria para viajar, e para ti pode ser que não. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então, completo não. Ai, Nick. Queridona, foi maravilhoso de novo estar aqui contigo. Sempre rende muito. Quero te agradecer. Eu vou deixar aí o teu espaço para despedir, que infelizmente o nosso tempo já está fechando, senão não posso salvar. Depois eu te mando. Dani, obrigada de novo. Vamos programar outras. E foi muito legal. O bate-papo é sempre muito gostoso contigo. Eu adoro. Te adoro. Também. Beijo, obrigada. Beijo. Passou rápido mesmo, Emanuel. Passou, vou. Obrigada. O pessoal pode sugerir temas para a gente falar também, né, Dani? Vou botar uma enquete qualquer hora. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Nick, não canso de agradecer, e tu sabe que esse assunto é um dos que eu me apaixono, que é também poder sair da família de origem e entrar. Quem sabe a gente ajuda aí um pessoal a constituir a sua individualidade, a
uma família. A gente já ganhou. Se uma pessoa fizer isso, já valeu nossa live. Toca aí. Valeu. Tá? Beijo, queridona. Beijo, obrigada a todos.